taxonômios, tem as outras informações e as imagens, e a via pela internet é floradobrasil.jbrj, que é Jardim Botânico do Rio de Janeiro, .gov.br, né? E também tem por essa outra International Legume Database, informações, também tem a lista das espécies, o banco taxonômico, e por via da internet aqui, www.iudes.org. Então, querendo se aprofundar, é por aí. Aqui é só um panorama para vocês verem que a leguminosa é abrangente e tem muita coisa importante. Agora eu vou chamar o Enio, que é nosso colega engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa e diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos, que vai falar sobre a sustentabilidade. Obrigado, Leonel. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma pena que tem pouca gente. Mas tem muita gente lá. Como o Leonel falou, essas apresentações, elas são baseadas em apresentações que foram feitas nesse simpósio internacional em comemoração ao Ano Internacional das Leguminosas, que ocorreu em Campos. Tá? Então, na verdade, o material é um material que a gente reaproveitou, né, de várias palestras. Dessa palestra aqui, dessa apresentação, a gente tem material que veio da apresentação do Dr. Avílio, que é um dos maiores especialistas que a gente tem hoje, que tem, mas está aposentado, da Embrapa, foi cria da Joana Doberheiner, né, e foi chefe do centro lá da agrobiologia. Tem uma parte, também tem alguma coisa de uma apresentação da Embrapa, institucional da Embrapa, e eu acho que do Benedito também tem alguma coisa. E na apresentação do Leonel, ele esqueceu de falar, falou do Gustavo, mas parte da apresentação do Dr. Álvaro, né, lá do Instituto Jardim Botânico. Haroldo, Dr. Haroldo. Tá? Oi? O Haroldo é um pesquisador lá do Jardim Botânico, do Instituto Jardim Botânico. Bom, quais as mensagens básicas, né, do Ano Internacional de Leguminosas? Eu não sou especialista em leguminosas, não trabalho com essa parte, eu sou especialista em pedologia, né, com levantamento, trabalho com levantamento e zoneamentos, mas como a gente fez parte do simpósio e eu coordenei uma mesa lá, então, e aí eu fui convidado a fazer essa apresentação, né? Então, não é a minha especialidade isso, tá? Então, qualquer furo tem que dar um descontinho para mim. Bom, as leguminosas são ricas em nutrientes, né, como todos nós sabemos, são acessíveis economicamente e contribuem para a segurança alimentar em todos os níveis. As leguminosas proporcionam importantes benefícios para a saúde. As leguminosas fomentam a agricultura sustentável e contribuem para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. São bem adaptativas elas. As leguminosas promovem a biodiversidade também. Quais são os objetivos do Ano Internacional da Leguminosa? Promover o valor e a utilização das leguminosas em todo o sistema alimentar, conscientizar sobre os benefícios das leguminosas, incluindo a agricultura sustentável e a nutrição, fomentar os vínculos para aumentar a produção mundial de grãos de leguminosas, promover a melhoria da pesquisa na área de leguminosas, defender uma melhor utilização das leguminosas na rotação de cultivos, e aí o doutor Pedro vai falar alguma coisa sobre isso, e enfrentar os desafios do comércio de vegetais. Em relação, vou começar falando alguma coisa sobre feijão, que é uma cultura bastante importante, mas que tem pouco espaço no Rio de Janeiro. Então, no caso de feijoeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um consumo bastante elevado, mais de 320 mil toneladas, o consumo anual de feijão pela população do Rio de Janeiro, de feijão preto, principalmente, mas a nossa produção é muito pequena, em torno de 3 mil toneladas ano. Eu acho que um pouco mais até, 3.700, alguma coisa assim,
a produção, que é um pouco maior que 1% do consumo, né? E a importância nutricional, o baixo preço do produto, o benefício para a população de baixa renda e o enriquecimento da merenda escolar encorajam ações para aumentar a produção, especialmente na agricultura familiar. O feijão, dentro dessas leguminosas, ela é muito mais voltado para a produção da agricultura familiar. O primo rico, a soja, a gente sabe que é muito mais uma agricultura industrial, né, em grandes áreas. E a gente vai ter um enfoque muito maior na questão da soja. A cultura do feijão no estado, ela tem uma área de 3.951 hectares e uma produção de 3.835, quer dizer, um pouco mais que 1% do consumo anual, com um rendimento médio de 972 quilogramas por hectare. E aí a gente tem alguns rendimentos de grãos do feijão, de algumas variedades, né, estudadas na comunidade de Tapinoã, em Araruama, nos cultivos de seca e inverno nos anos agrícolas de 2013, 2014 e 2015. E a gente vê que, dependendo das variedades, dos genótipos, a gente tem uma produção bem diferente e alternando bastante com a questão do ano, porque depende muito, essa produção depende muito das condições climáticas que existem. Né? Em anos mais secos você tem uma redução da produção, em anos um pouco de distribuição mais regular da chuva a gente tem uma produção melhor, e quando você tem também um excesso de água, a gente tem uma redução da produção. Falando rapidamente sobre o histórico da soja, que a gente entrando já na soja, né, o Leonel já comentou alguma coisa sobre a questão da origem das leguminosas, e a soja ela é originária basicamente da região da Manchúria, tá? E foi trazida para o Ocidente no final do século XV e entrou um pouco depois para a Europa e depois para os Estados Unidos. E a soja que tem no Brasil hoje, ela veio originária dos Estados Unidos e parte originária do Japão. A importância da soja, ela é cultivada há mais de 5.000 anos pelos chineses. A soja é uma espécie produtora de grãos alimentícios que mais proteína produz por unidade diária e unidade de tempo, sem necessidade de adubação nitrogenada, como a gente já tinha falado na questão da fixação biológica de nitrogênio. Além disso, é um dos alimentos mais completos e versáteis que o homem conhece, pela composição química com alto valor nutricional, né? O Paulo citou ainda a questão da fast food e do sedentarismo, e ainda fez o comentário que tudo levanta com apertar o dedo, mas nem tudo levanta com apertar o dedo. Se você for sedentário e viver de fast food, nem tudo vai levantar com apertando o dedo. A soja também tem compostos funcionais importantes na manutenção da saúde e redução de riscos de doenças crônico-degenerativas, não transmissíveis. Tá? Nessa informação aqui da proteína, a gente tem uma questão bastante importante, e a soja é uma cultura meio que tem um mito negativo pela questão de ser uma cultura voltada para o grande latifúndio, etc. Mas a gente tem que ressaltar que é uma cultura em que você produz uma quantidade de mais de 1.000 quilos de proteína por hectare em cada ciclo da cultura. Se você tiver 2 ciclos, você está com 2.000, porque tem uma produção, em média, de 3.000 quilos de soja por hectare por cultivo, né? Aí a gente vai para o boi, por exemplo, a gente produz em torno de 15 a 30, 15 arrobas ano por hectare. 4 arrobas ano por hectare de boi. Isso vai dar, em média, uma arroba, que são 15 quilos, de proteína por hectare ano. Então, a gente tem que respeitar a soja, tem que respeitar os vegetais nesse sentido. Tá? Uma questão do valor nutricional dela, um comentário, não sei, eu vou deixar para comentar lá na biofortificação, a gente pode falar alguma coisa sobre isso.
A soja, a composição do grão da soja. 35% a 40% da soja é proteína. 18% a 21% é óleo. E boa parte do consumo nosso de óleo é originário da soja. No supermercado é o óleo mais barato que existe, é o óleo de consumo da grande população, que é o mais barato que tem. Desses 18% e 21%, 5% deles é de lecitina, é um importante composto dentro dos óleos. 15% são carboidratos solúveis, frutose, glicose, sacarose, estaquiose e rafinose. Esses dois carboidratos aqui é que dão a questão da flatulência da soja, por isso que a gente tem que cozinhar a soja para consumir. E aí você reduz a influência da estaquiose e da rafinose. 15% de carboidratos insolúveis e fibras, além de minerais, 5% de minerais, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, ferro, cobre e zinco. Além do baixo conteúdo de sódio, que é indicado para a questão da hipertensão. Vitaminas do complexo B e vitamina E. Existe um mito, e a gente teve na apresentação lá uma especialista até em aproveitamento de soja, no simpósio, e até perguntei para ela da questão do consumo de soja, que diz que tem uma questão que é muito falado de que o homem não deve consumir muita soja por uma questão, pela questão de um excesso de hormônio feminino. Mas a quantidade que você tem que consumir de soja para ter qualquer tipo de impacto é uma quantidade muito elevada. Você precisaria tomar, 50 litros daquele suco de soja, que não tem quase soja nenhum, por dia, para ter qualquer tipo de impacto negativo. Então, o que a gente consome em média não é prejudicial para a gente. Para as mulheres, a soja atua até na regulação dos hormônios femininos. A soja como alimento, ele tem um entrave grande dele, é a falta de hábito alimentar no Brasil. Que teve um mito, há um certo tempo atrás, misturaram soja com feijão e venderam isso misturado, e aí as pessoas cozinhavam aquela mistura de feijão e soja e deu zebra, porque o feijão cozinha num tempo e a soja em outro tempo, então tem um mito do consumo da soja. Então, no Brasil, o consumo de soja é muito pouco e a gente consome muito indiretamente via óleo de soja. Desconhecimento de técnicas adequadas para o preparo da soja in natura, restrições com relação ao sabor, A gente estava acostumado com os feijões, com feijão, com ervilha, e a soja tem um sabor um pouco diferente. A gente aumentou muito o consumo de soja depois desses alimentos processados com sabores, Esses sucos de soja com sabor de frutas, queijo de soja, etc. Além de proteína texturizada, entre vários. O preconceito com o consumo de soja. Eu comentei sobre a questão do homem, da influência negativa que teria, mas precisaria um consumo muito elevado de soja para que qualquer tipo de impacto na saúde do homem, do masculino, E além de ser um regulador do ciclo das mulheres também. A produção mundial de soja, isso aqui é bastante interessante, e o nosso presidente até comentou da questão do aumento da nossa produção e da produtividade, o doutor Pedro, e a gente vê que o Brasil, na produção mundial de soja, na década de 60 e começo de 70, a nossa produção era baixíssima, pouco menos que 10 milhões de toneladas. Isso aqui é mais ou menos a época 70, 70 e pouco, e a gente começa a crescer aqui com o advento das pesquisas que teve, e na década de 60 que começou, com a questão da pesquisa com fixação biológica de nitrogênio. Então, a gente teve um crescimento muito grande, Isso aqui, a gente tem a fixação biológica, tem a questão da fundação da Embrapa, que aconteceu em 73,
E aí a gente disparou e hoje nós somos o segundo maior produtores de soja do mundo e brevemente estaremos passando os Estados Unidos. A evolução da área e da produção de soja no Brasil, entre 60 e 2015. Isso é importante também ressaltar que a produção cresceu, mas a área não cresceu tanto como cresceu a produção. Essa diferença aqui vem de onde? Da produtividade que a gente tem hoje. E sem nitrogênio. E sem nitrogênio. E é por isso que nós somos competitivos. Porque enquanto os Estados Unidos subsidiam a soja deles, se subsidiam o agricultor, o Brasil produz sem subsídio nenhum. E a gente é competitivo graças à fixação biológica de nitrogênio. A pergunta é o seguinte, por que aqui no Brasil, como você disse, tem a fixação de nitrogênio, né? E nos Estados Unidos não tem isso, esse fenômeno? Isso, tá bom. Eu acho que tem algum slide aí na frente sobre fixação, mas já que teve a pergunta, eu já posso tocar alguma coisa nisso, né? Na década de 60, a doutora Joana tem uma história de que ela estava sentada lá observando o gramado lá da Rural. Aquele gramado já é bastante antigo, né? Quem conhece aqui, vários são oriundos da Rural, e a gente tem um belíssimo gramado, tem lá o P1, né? E tem aquele gramado bacana, né? Na grama Batatais. E ela ficava olhando aquilo assim, o gramado está sempre crescendo, ninguém aduba, só corta, e o gramado está lá crescendo, e ela começou, sabe, foi aquele meio, o ócio produtivo. E ela começou a pensar, o que está acontecendo? E ela começou a estudar isso. E ela descobriu que essa grama Batatais, uma gramínea, que também tem fixação biológica de nitrogênio, mas em quantidade bem menores que a leguminosa, esse nitrogênio que fazia com que a planta crescesse, ela vinha de fixação e não de adubação. E aí começou a estudar isso e começou a desenvolver estirpes, né? Descobriu que era um bradyrhizóbio que fazia essa fixação na soja, né? Abandonou, ela saiu da gramínea, e é por isso que a gente não tem um estudo tanto. Depois a gente passou a trabalhar com fixação de biológico e nitrogênio em gramíneas, tem bastantes estudos em cana e em outras coisas, não é uma quantidade tão grande, é significativo, mas não é tão grande, não é tão significativo como é na soja, que 100% da soja hoje brasileira, ela vem toda, o nitrogênio vem toda da fixação, né? Então, foi o clique que foi dado que a gente começou a investir na pesquisa de fixação, enquanto que os Estados Unidos, com a Revolução Verde, que teve na década de 60 e 70, investiu na produção via fertilizante nitrogenado. E nós privilegiamos, por sermos um país pobre, até por isso, privilegiamos o estudo da fixação em vez de um estudo de desenvolvimento de variedades de soja para a produção utilizando adubação nitrogenada. E também a questão das áreas tropicais, você ter os risóbios em maior quantidade do que nas áreas temperadas, né? Sim, além disso. Só que também teria risóbio lá. Se eles tivessem desenvolvido estudos e voltado à produção de soja adaptada a partir de fixação de biológico de nitrogênio, eles também teriam uma produção, apesar de ser uma área mais temperada. Tá? Então, basicamente, foi foco de pesquisa, né? A gente vê que, por exemplo, no feijão, a gente está estudando. Pode ir. Vai ter um certo... Só queria, em relação... Meu nome é Ibado Santos Silva, sou da divisão de recursos hídricos aqui do Clube de Engenharia. Eu falo isso porque eu acho que a gente deve falar o nome antes de fazer a pergunta para que os telespectadores possam identificar. Lógico. Agora, nesse gráfico aí, quase não precisa explicar, mas seria bom você explicar para o telespectador. O que está em verde é área, sim, e o que está em amarelo é produção.
Que está em verde é a área e que está em amarelo é a produção. Isso, obrigado. Ou seja, Ricardo. a área não cresceu A área muito, cresceu muito pouco e a produção cresceu e muito. a produção cresceu muito. Obrigado, Ibá, obrigado pelo toque. Foi exatamente isso. Então, aqui a gente tem o gráfico da produção de soja, né? A partir de 60, década de 60, quando a gente começou a implantar o cultivo da soja aqui. E em 2015, com a produção de 95 milhões de toneladas por ano, a gente vê que a área cresceu, mas não cresceu proporcionalmente tanto como cresceu a produção. Obrigado, Ibá. Aí, agricultura tropical no Brasil, né? A gente vê aqui a questão da fixação biológica de nitrogênio. A gente vê uma área sem fixação biológica de nitrogênio, num experimento comparativo, a planta bastante bem raquítica, né? Com cores claras, né, mostrando falta de nitrogênio, para quem se lembra de fertilidade, de nutrição, o amarelecimento das folhas, e uma área em que você tem aqui com as mesmas, aqui com todos os outros nutrientes no mesmo nível, tá? Comparando só a questão do nitrogênio, uma área com fixação e sem fixação, sem nitrogênio colocado. E aqui a gente tem uma maior sustentabilidade da cultura nos trópicos, né? E aqui o famoso, os nódulos de fixação do nitrogênio na leguminosa, tá vendo? Isso aqui são os nódulozinhos onde tem a atividade da bactéria. Se você apertar um nódulozinho desse, vai ver que ele é vermelhozinho, é vermelho por causa da hemoglobina. Tá? E essa fixação biológica de nitrogênio na soja, ela hoje tem uma economia, o Leonel apresentou uns dados de 5 bilhões e pouco, mas na verdade maior que 7 bilhões de dólares por ano de economia só numa técnica, uma linha de pesquisa que o país desenvolveu. Isso a gente vê a importância que tem o investimento em ciência e